Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Thaís, eu sou advogada. Hoje eu tô aqui para falar de um assunto que absolutamente todos os clientes me perguntam, que é com relação ao prazo, né? Ao tempo que o meu processo vai levar, tá? Gente, isso, né? Eu falo que é um dos desafios da advocacia, né? Para nós, advogados, no geral, tá? Porque, infelizmente, a gente não consegue mensurar para o nosso cliente um prazo que o processo pode levar, porque, infelizmente, são vários fatores que contribuem aí para um processo judicial. Então a gente não consegue especificar um prazo, né? Muitas vezes o cliente chega aqui para mim e fala: eu tenho um colega, eu tenho um vizinho, né, um parente que entrou com o mesmo processo que eu e o processo dele levou tanto tempo, foi resolvido em um mês, 2 meses, enfim. O que é importante, né, o cliente ter em mente para considerar quando ele pretende entrar com um processo judicial? Isso de uma forma geral, tá, gente? O que acontece? Um processo judicial, ele passa por procedimentos específicos. Esses procedimentos estão na legislação, mas muitas vezes o procedimento ele não segue à risca o que está na lei, porque pode acontecer diversas coisas, né? Muitas vezes a gente entra com um processo judicial e o cliente informa para a gente um endereço, e aí quando é enviada a citação, né, que é a primeira intimação, vamos dizer assim, no processo judicial, a pessoa não é localizada, né? Isso já faz com que o processo não siga, né, o procedimento totalmente da forma que a lei determina. Seria perfeito, né, se todos os processos conseguissem seguir à risca o que está na legislação. A gente não teria nenhum problema com relação a isso se não acontecessem algumas eventualidades que fogem totalmente do nosso controle. É claro que quando o cliente traz para a gente o endereço, nós não temos condições de certificar se a pessoa vai estar naquele endereço, né? O réu vai estar naquele endereço até que essa citação chegue para essa pessoa, né? Pode ser que a pessoa esteja morando lá até a véspera, né, da carta ou do oficial de justiça ir fazer a intimação, né? Então, infelizmente, isso já gera um atraso. Então, eu estou dando para vocês um exemplo, né, do que pode acontecer, que é algo que pode fazer com que o processo demore. Além disso, gente, nós temos outras questões envolvidas. O fórum está lotado de processos, né? Infelizmente, não é só o seu processo que vai ter naquela vara para ser julgado, né? Tem uma quantidade de servidores, né? Tem o juiz, só que infelizmente a quantidade de processos, na grande maioria das vezes, não é proporcional à quantidade de servidores e juízes que tem no fórum ou naquela vara, enfim. E em razão disso, né, todos os processos precisam passar por análise. A cada peticionamento vai gerar uma análise, né? E isso também impacta bastante no processo judicial. Então depende muito da vara onde o seu processo está e do que pode ocorrer no decorrer do processo, tá? Eu vou tentar sempre gravar vídeos, né, explicando para vocês o procedimento, né, como funciona, mas basicamente para que vocês entendam, né, que infelizmente não depende só do advogado, né? Muitas vezes a pessoa acha, meu advogado está enrolando com o meu processo. E não necessariamente isso está acontecendo. Na grande maioria das vezes isso não está acontecendo, né? Eu acho assim que não tem por que um advogado pegar um processo e não fazer com que ele ande rápido, até porque muitas vezes é interesse do próprio advogado também que você ganhe aquele processo, tá? Então eu acho importante esclarecer isso. Não existe prazo, então quando o seu advogado disser, olha, não tem como eu te dizer um prazo, acredite, realmente não tem possibilidade. É óbvio que o profissional da advocacia vai fazer tudo o que tiver ao alcance dele para que aquele processo caminhe o mais breve possível, né? A gente sabe que o cliente, quando vem até nós, ele não vem à toa, geralmente ele está com algum problema e precisa ser resolvido quanto antes. Então, obviamente, o que tiver ao nosso alcance, nós faremos para que isso possa ser agilizado, mas é importante, né, o cliente entender que existem vários fatores. E você, advogado, né, que estiver me acompanhando,
É sempre importante manter essa transparência, né? Para quem está começando, obviamente, é sempre importante manter essa transparência com o cliente, já explicar no primeiro momento que não tem prazo, não prometa prazo para cliente que você não vai conseguir cumprir. A menos que dependa somente, né, exclusivamente de você, não prometa prazo, porque infelizmente existem muitos imprevistos, tá bom? Então acho importante esclarecer isso. Espero que eu tenha conseguido agregar você de alguma forma e precisando, né, querendo ter algum contato, alguma informação em caráter geral, pode deixar nos comentários e eu vou buscar esclarecer o que tiver ao meu alcance, tá bom? Obrigada e até mais!